CVC é a maior operadora de turismo do Brasil. Começou como uma agência e hoje é um grupo com 11 empresas que oferecem vários serviços, entre pacotes de viagem e também intercâmbio para vários países. Para falar sobre o mercado, eu converso com a diretora de marketing e qualidade da CVC Corp, Natália Torres. Muito bem-vinda no JR Trade, Natália. Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês e poder falar um pouquinho da CVC Corp. Ainda mais nesse ano, né, que o turismo está aquecido. Bom, antes disso, eu tenho que te avisar que o JR Trade tem sempre um episódio novo na quarta-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Natália, 50 anos não daria para falar num programa, mas qual que é a essência da CVC e que ficou na marca desde então? Olha, realmente 50 anos a gente tem um legado aí de história, né? A companhia começou em 1972, com a CVC Viagens, que é a nossa conhecida amarelinha aqui, que está muito forte em relação às nossas franquias. Mas a essência, acho que a principal essência da marca é realizar sonhos, né? Não importa aqui o público que a gente esteja falando, o nosso objetivo é realizar sonhos, fazer com que cada vez mais as pessoas viajem e consigam realizar, né, aquela vontade que está acumulada, ou encontrar um parente próximo, ou conhecer um lugar diferente. A gente está falando de sonho aqui o tempo todo, é como a gente consegue realizar o sonho da nossa população. E como eu citei aqui, hoje são 11 empresas. Como é que vocês conseguem fazer essa organização das empresas e que tipo de segmento que vocês atendem? Então, vamos lá. Quando a gente olha para a CVC Corp, a gente tem duas grandes unidades de negócio. A unidade que a gente chama do B2C, que são as marcas que estão relacionadas ali diretamente com o consumidor final. CVC, Submarino Viagens, Experimento. Né? A Experimento é muito forte em intercâmbio, como você mencionou ali na largada. CVC e Submarino, mais no âmbito de viagem e de lazer. E a gente tem as marcas do ecossistema do B2B, que essas sim se conectam com os agentes de viagem. Então, a gente tem um relacionamento tanto com o consumidor final, com algumas marcas, como também, né, com agentes e players aqui de turismo, com as nossas marcas do B2B. Quais são as estratégias que vocês criam para conseguir, para conseguir organizar e falar com esses públicos? Fazendo um complemento em relação à pergunta anterior, antes de falar um pouquinho da estratégia, quando a gente fala, né, do B2C e B2B, a gente está falando bastante de Brasil, mas a gente também tem marcas, né, na Argentina que contemplam aí, fecham esse ecossistema de 11 marcas que você mencionou, tá? Quando a gente olha aqui um pouquinho da estratégia, acho que o mais importante é a gente conhecer o público com quem a gente está conversando, né, e a real necessidade deles para ter uma estratégia de marketing voltada tanto para o agente, quando a gente olha do universo do B2B, e conseguir se comunicar nos canais onde os agentes estão, com campanhas que fazem sentido para esse consumidor, bem como para a CVC, quando a gente olha, né, a estratégia aqui do consumidor final, de estar presente em toda a jornada de viagem, desde o momento que o consumidor está ali se inspirando para pensar para onde ele vai viajar, até o momento que ele está voltando de uma viagem. A gente fala muito aqui, né, que o ciclo de viajar ele é permanente. Você volta de uma viagem já pensando em outra e a nossa estratégia de marca, a gente precisa estar presente em todos esses momentos. Até pegando um gancho aqui, um pouquinho de estar presente em todos os momentos, ano passado a gente fez né, um rebranding aqui da marca CVC, olhando para posicionamento também, e a gente traz muito do para toda viagem para a vida toda, né? Porque o momento da marca não é só ali na venda da viagem em si, e sim quando a gente fala da vida inteira, em todos os momentos, e essa jornada que começa num planejamento e que não termina quando você volta de uma viagem. Perfeito. O turismo sofreu bastante, né, durante a pandemia. Já tem alguns números que mostram que esse setor está retomando, né? Em novembro do ano passado mesmo, já houve um aumento de quase 30% das atividades turísticas em relação a novembro de 2021. Bom, esse é só um dado, é uma forma de aferir que as coisas já estão engrenando novamente, né? Como é que tem sido para vocês? A gente vem nesse ritmo crescente, né, desde o final do ano passado e se estende aqui para 2023. A gente tem uma expectativa muito alta em relação ao volume de vendas e resultado, uma vez que é um ano, né, cheio de feriados, que dá muita oportunidade para o consumidor conseguir viajar. Além disso, é um ano que já começou, né, muito, muito forte aqui e acelerado.
Então a gente entende que é um ano cheio de oportunidades para a gente resgatar aquele sonho, aquela vontade de viajar. E até pensando nisso, a gente já começou janeiro também muito forte em relação a promoções e campanhas. Então a gente colocou na rua várias oportunidades para fazer com que tanto o agente quanto o consumidor final consiga, né, vender e comprar a viagem. Tem condições de 10 vezes sem juros, descontos, né, de 50%, possibilidade de 24 vezes iguais. Então, né, o Liquida CVC, por exemplo, que é a nossa campanha que está vigente esse mês, é uma campanha muito forte para ajudar o consumidor a comprar sua viagem e realizar esse sonho. Então, a expectativa aqui é super positiva e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade também de trabalhar numa empresa nessa retomada, né, do setor de turismo. Acho que até o termo retomada aqui nem sei se cabe mais, porque já aconteceu, né? Já virou, o turismo já volta muito forte. Perfeito. Agora, em relação a esse período, né, de pandemia, foi para muitas empresas de muita aprendizagem também. Vocês mudaram a maneira de atender, a forma de ver o atendimento? O que mudou? O que houve de melhor em relação ao atendimento ao cliente? O setor de hotelaria e hospedagem, né, o turismo em geral, sofreu bastante, um impacto grande com a pandemia. O que ficou de oportunidade nesse Eu sentido? acho que a pandemia, de forma geral, ela ensinou a gente diversas coisas, né, em vários momentos da nossa vida, desde do álcool em gel, que a gente fala que é algo que veio e que a gente acaba colocando aqui no hábito do dia a dia, mas também a nossa forma de se comunicar, né, de se relacionar com o consumidor, de atender o consumidor, a gente teve que aprender, né, é um universo onde existia-se muito contato, o consumidor estava ali na rua e a gente teve que virar o canhão e entender como que a gente ia fazer esse atendimento, possíveis vendas e tudo mais de uma forma digital. E aqui é que a tecnologia entra a nosso favor, né? Hoje a gente já tem muita tecnologia que nos ajuda nesse atendimento, seja ele remoto e tudo mais. Mas quando a gente olha para o atendimento, acho que o principal ponto aqui, e que a gente colocou isso como prioridade, foi colocar o nosso parceiro, o nosso cliente, né, o stakeholder no centro e fazer de tudo que estava a nosso alcance para deixá-lo tranquilo no momento onde muitas inseguranças estavam acontecendo. Então, houve um trabalho muito forte aqui de colocar mais gente no atendimento, entender qual que é o melhor caminho para fazer esse atendimento. A gente olhou muito para redes sociais, a melhor forma de atender o consumidor também via redes sociais. Então teve uma força-tarefa e acho que não é uma área isolada, só o atendimento, mas sim de todas as áreas da companhia, como que a gente se adaptava, né, como a gente poderia se adaptar a esse mundo da pandemia e tudo o que aconteceu, para continuar oferecendo para o nosso consumidor a melhor experiência possível. Quando a gente olha a CVC, né, de novo, a amarelinha, a CVC que tem mais, né, quase aí 1.200 franquias espalhadas pelo país e tudo mais, o nosso principal pilar, quando a gente olha para a marca, ele está muito esbarrado aqui em assistência, né? Como que a gente consegue dar a melhor assistência e passar a confiança de uma marca que viaja há 50 anos. Então, no momento de pandemia, isso não poderia ficar de fora. Nessa mesma linha de pandemia, né, acho que a pandemia também ensinou a gente a viajar. O que eu quero dizer com ensinou a gente a viajar? A fazer tipos de viagem que antes a gente não planejava. E que eu acho que sim, elas também vieram para ficar. É zero para substituir, mas sim modelos novos de viajar para agregar, né, dentro do nosso calendário de viagens do ano. Por exemplo, viagem pertinho, né, viagens onde você tem um deslocamento mais próximo, onde você consegue ter uma flexibilidade. O próprio trabalho hoje também permite, né, muitas pessoas conseguem trabalhar de todos os lugares. Então, também teve uma cultura adicionada dentro do comportamento de viagem do consumidor durante esse período que eu acredito que veio muito para ficar. De novo, não é para substituir, é para agregar. Vocês investiram bastante, né, na questão digital, nos negócios online. Do ano passado, por exemplo, de janeiro a setembro, o investimento aí foi de 166 milhões de reais. Aí fica uma Sim. questão, até uma curiosidade, né? Tem muitas agências, quer dizer, o atendimento presencial existe muito forte de vocês, o atendimento online foi agregado. Já existe uma preferência maior do consumidor ou os dois se complementam? São complementares. É como você falou, a gente teve o maior investimento da história da CVC nesse cenário, né, no cenário aqui de digital, de tecnologia, e muito na visão de agregar, da omnicanalidade, do multicanal. Uma coisa não exclui a outra. Quando a gente olha para as nossas lojas, nossa força de vendas, tem muito atendimento que acontece via WhatsApp.
onde a gente leva o consumidor via WhatsApp para essa loja. Isso aqui nada mais é da conexão entre o digital e o universo do offline. Então, a tecnologia, tudo que a gente vem investindo é para conseguir fazer com que essa jornada do consumidor, não importa onde ele esteja, a gente consegue oferecer o melhor serviço, a melhor experiência. Então, tanto em sistemas para a própria loja, de como facilitar essa jornada, também como a gente conecta, né, o mundo do online com o offline. E de novo, é algo que a pandemia também acabou ensinando, né, a gente não saía de casa, então a gente estava ali no celular e tudo mais, então como a gente faz essa conexão e esse investimento, ele vem muito para dar esse respaldo para nossa grande força de vendas, que são as nossas franquias. A empresa tem um perfil oficial em uma rede social, né? E vocês têm já quase 2,5 milhões de seguidores. Como é que vocês fazem para inspirar, né, com conteúdo para fazer isso virar uma venda? Nossa, Giovana, eu amo tanto isso, assim, tanto, porque quando a gente olha para frente de conteúdo, ela está cada vez mais presente dentro de uma jornada de compra, né? É só a gente se colocar ali como consumidor. Aquela marca que te ajuda, que te orienta, que consegue dar aquela mãozinha, né, quando você não sabe se é melhor você ir para cá, ou qual que é o seu melhor roteiro, isso faz com que você crie cada vez mais afinidade com a marca, né. Eu acredito muito que hoje as marcas elas são cada vez mais compradas, né, não é uma venda, ela é comprada, precisa ter essa relação com o consumidor. E a frente de conteúdo ela vem para isso. Então, existe uma estratégia também. Ano passado a gente lançou uma plataforma, e aqui falando só de CVC, que chama CVC+, onde o objetivo dessa plataforma é ter conteúdos durante a jornada do consumidor. Então, você, Giovana, não sabe para onde você quer ir. Eu vou ter um conteúdo específico para te ajudar a decidir para onde você quer ir. Né? Eu estou ali no momento da compra, eu tenho um conteúdo específico para te ajudar se é melhor você ficar no hotel A ou no hotel B, se você é mais padrão de viagem resort ou se você é mais padrão de viagem aventureira e por aí vai, né? Eu vou ter um conteúdo para te ajudar durante a viagem. Você está ali na viagem, olha, faz esse passeio aqui ou faz ali, você já visitou esse ponto, então essa jornada super importante. E quando você volta de viagem, também te orientando, olha, você que foi para Maceió, esse destino aqui combina muito com você, né? E como que a gente faz, e principalmente essa combinação no final de te indicar uma nova viagem, por meio de inteligência artificial e todos os nossos algoritmos aqui dentro de casa. A rede social nada mais é do que um canal, né, no meio de toda essa jornada, muito mais forte num pedaço da jornada, onde a gente leva a informação. Mas tem vários, né, estudos aqui, vários testes que a gente faz, colocando um conteúdo dentro de um e-mail marketing junto com uma promoção, você está dando uma informação para o consumidor antes dele fazer uma venda. Então, essa combinação e o como você usa a estratégia de conteúdo dentro da sua estratégia de marketing é o mais importante. E a rede social, para a gente, né, também é um case. Quando a gente olha no momento de pandemia, por exemplo, né, a rede social nada mais do que ela se vira um braço ali de um saque, de uma central de atendimento. Cada consumidor tem um perfil, e eu acho que o mais importante é você conseguir identificar o perfil desse consumidor e atendê-lo da melhor forma possível. Tem a pessoa que vai ligar, tem a pessoa que vai para a rede social, tem a pessoa que vai para a loja, então, né, você precisa estar ali cercado em todos os seus canais para conseguir oferecer esse melhor serviço para o consumidor. E ali naquela época, né, a rede social ela estava de fato uma grande central de atendimento, mas a gente enxergou uma oportunidade de trazer mais conteúdo para ali também, né, de trabalhar mais essa jornada, de trazer mais conteúdos que gerassem uma interação com o nosso consumidor, uma conversa, o diálogo. Então a rede social durante a pandemia também foi um canal onde a gente investiu mais, olhou muito sobre a estratégia para a gente conseguir ganhar, né, e alavancar o principal KPI que a gente olha aqui na rede social é a saúde de marca, né, onde a gente, quando você faz um equilíbrio entre comentários negativos, positivos e neutros, e a gente vê esse resultado acontecendo na prática. Então, rede social é um super canal que a gente vem crescendo bastante, olhando todas as oportunidades, entendendo qual rede a gente deve investir mais, e tudo mais aqui dentro da jornada. Mas sem rede social não existe, é a mesma coisa sem mídia digital não existe. Eu falo muito que não tem uma receita de bolo, é a combinação desses múltiplos canais,
né, da combinação do entender o consumidor que faz uma boa estratégia de marketing e faz com que a venda aconteça. Natália, falando sobre meio ambiente, a CVC anunciou recentemente que está apoiando uma causa, né, através de uma startup na regeneração dos corais, de recifes de corais em Porto de Galinhas, né? Por que vocês anunciaram isso? É importante falar de meio ambiente? Com certeza, né, Giovana, a gente tem um compromisso, em relação a como cuidar dessas belezas do nosso país e do mundo. Acho que não adianta você ser um super player de turismo, o maior player da América Latina, e não olhar, né, para o meio ambiente e fazer com que esses destinos, eles tenham cada vez mais tempo de permanência e mais tempo da sua beleza. Então a gente anunciou, sim, recentemente, isso faz parte de uma das iniciativas do nosso Instituto CVC, onde o nosso objetivo é cuidar cada vez mais, né. Então a gente cuida do nosso cliente para ele realizar seu sonho e viajar, e a gente também cuida do destino para onde ele vai, para garantir que esse ecossistema continue, né, e se permaneça por muitos anos. Então, tem um olhar muito forte para isso, a gente tem uma área dedicada dentro da estrutura da CVC Corp com o objetivo, de olhar a sustentabilidade, olhar a diversidade, então tem vários fatores aqui dentro dessa área, mas eu como diretora de marketing mais do que apoio, porque acho que não existe uma marca que possa trabalhar só numa frente, né, de vendas, sem olhar os outros pontos de contato e olhar como realizar um papel melhor no mundo, né, acho que aqui a gente está falando disso, desse papel da marca no mundo, e, para mim isso é super importante. Em relação à carreira, no teu caso, né? Sempre trabalhou com turismo, sempre trabalhou com marketing? Giovana, eu sempre trabalhei no marketing, tive aí uma passagem por uma startup também, onde eu pude desenvolver, né, área comercial, área de expansão, CRM, mas meu grande background é na área de marketing. Eu sou formada em relações públicas, estou aí no universo do marketing há mais ou menos uns 15 anos, já trabalhei em serviço, então trabalhei em plano odontológico muito tempo na Odontoprev. Tive uma pisadinha no turismo, fiquei aí quase 4 anos na Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, de uma certa forma é turismo, estava realizando ali sonhos, viagens, e tudo mais. Trabalhei na área da saúde já, então sempre estive ali mais conectada com marketing, apesar de ter passado por outras áreas. E quando a gente olha segmento, então serviço, saúde, viagens, né, turismo, foram segmentos onde eu pude mais, aprender e trabalhar também. E dentro do teu desafio na CVC, por que aliar o marketing e a qualidade nessa mesma diretoria? Olha, Giovana, para mim não existe marketing sem cliente, né, o nosso grande pilar ali é o cliente, não importa se é um cliente B2B ou um cliente, um B2C, mas eu trabalho para o cliente. E se eu tenho, né, e se eu faço campanhas, se eu crio iniciativas para alavancar os resultados da companhia, para cuidar dos nossos clientes, por que não, né, de ponta a ponta, inclusive avaliando NPS, CSAT, outras pesquisas, para a gente poder ser cada vez melhor, né, poder ouvir o cliente. Quanto mais informação eu tiver, né, quanto mais eu ouvir o meu consumidor, mais eu vou ser assertiva em relação às minhas campanhas, a como eu posiciono a marca, como eu crio uma iniciativa. Então, essa conexão entre as duas áreas só mostra, né, de fato, o nosso centro é o cliente e eu vou unir tudo que eu consigo mensurar na área de qualidade e trazer aqui para dentro, né, da área de marketing. Então, essa conexão eu acho que agiliza bastante coisa no nosso dia a dia, nos nossos aprendizados, na nossa criação, e faz com que o consumidor se sinta mais abraçado ainda por estar tudo dentro de uma única área. E olhando essa jornada. Bom, vocês ouviram os clientes, inclusive divulgaram, né, a lista preferida de lugares que os brasileiros querem ir em 2023. O Nordeste continua sendo a preferência? Continua. O Nordeste é o lugar onde o brasileiro viaja e quer viajar cada vez mais, né. Tem crescimento de internacional, tem crescimento, né, de cruzeiros também, agora principalmente na largada do ano, onde a gente tem essa temporada, de cruzeiros pela frente, mas Porto Seguro, Maceió são destinos cada vez mais procurados.
Então, e como a gente consegue levar essas informações. Você falou no comecinho de conteúdo, e se eu sei que o consumidor ele quer ir para esses destinos, eu vou trabalhar cada vez mais em ajudar o consumidor durante o planejamento dessa viagem, o retorno dessa viagem e o momento que ele está viajando com informações. Então, essa conexão é muito importante. A gente vê muitos influencers, muitos famosos postando viagens de férias, enfim. Tudo isso hoje influencia no resultado, no destino que as pessoas querem buscar? Com certeza. Os influenciadores, eles têm um papel muito importante durante essa jornada de decisão do consumidor, durante a viagem. E por quê? Porque os influenciadores por si, né, eles têm essa conexão super próxima com o seguidor, né? Eles têm essa conexão com aquela pessoa que está ali seguindo e quer saber a dica dele, quer aquela informação. Então, dentro das estratégias e dos canais que a gente trabalha, o influenciador, ele é um pilar muito importante e que ajuda sim, tanto numa tomada de decisão, quanto, né, inspirar o consumidor a buscar alguma coisa. Você vê ali um quarto de hotel, ou você vê um destino, você acaba indo atrás para conseguir estar lá, né. Então essa conexão, de colocar o influenciador dentro da jornada, dentro da estratégia, é muito importante. Cada vez mais, né, eu falei ali no começo do fato de sermos comprados, né, o consumidor tem que ter essa afinidade, o influenciador ajuda. E o mais importante ainda é a gente olhar o tipo de influenciador para cada estratégia que a gente precisa. Tem um influenciador que é pequeno, que a gente sabe que ele tem um engajamento específico com aquele público, tem o influenciador que é muito importante para awareness, então para trabalhar mais a parte do funil. O mais importante é considerar isso dentro da sua estratégia e a gente vem fazendo isso bastante. Ano passado, na nossa campanha de 50 anos aqui do CVC, a gente colocou um desafio de 50 locais por locais. Então a gente pegou 50 influenciadores locais, as pessoas que realmente vivem aquele destino, para dar a dica que ninguém mais poderia dar a não ser um local, né. Então, ano passado, dentro do nosso portfólio, além de ter Ivete como garota propaganda da CVC, né, além de outras iniciativas, o próprio Ari Fontoura trabalhou com a gente também teve essa iniciativa de 50 locais por locais, dando mais um peso nessa frente de influenciadores dentro da nossa estratégia. Eu vi que recentemente vocês fizeram uma reorganização da empresa, né, com várias questões aí que vocês colocaram, foi divulgado no mercado. Eu queria saber, para 2023, então, quais são os planos da CVC? As melhores possíveis. Se depender, né, da energia de todo mundo que está aqui dentro, da vontade de fazer acontecer e realizar esses sonhos, a gente vai ter um ano disparado como o melhor ano, estourando em todas as frentes. Então, acho que é um ano de oportunidade, é um ano que a gente vai fazer acontecer e que a gente está no melhor momento, da companhia também. Então, estou super otimista, estou super feliz por estar vivendo esse momento de 2023 junto com todo o time e eu tenho certeza que numa próxima oportunidade você vai me perguntar: "Nath, como foi 2023?" E eu vou falar: "Foi o ano". Então, estamos aqui o ano já começou, a gente já está super empolgado e tem mais muitos meses pela frente para a gente continuar muito forte e realizando o sonho dos nossos brasileiros. Já fica o convite, então, para uma próxima vez. Eu agradeço muito pela sua entrevista aqui no JR Trade, Natália. Super obrigada, Giovana, obrigada a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e que a gente esteja juntas aí numa próxima oportunidade para te contar um pouquinho de como foi o ano. Obrigada, Natália, então, por participar aqui com a gente. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing, comunicação de marca e publicidade. E tem novos episódios do JR Trade sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui e agradeço sua companhia. Até a próxima.